Saudações a todos, meu nome é Luiz Bernardo, eu sou um discípulo de Jesus há pouco mais de 23 anos. Minha esposa Monique segue Jesus há mais de 27 anos, temos um filho, ainda criança, em 2022. E eu gravo esse vídeo nesse momento porque eu quero expressar alguma coisa no meu coração sobre a Igreja de Cristo, que eu considero muito importante. Na verdade são três elogios, três coisas que eu considero fantásticas na Igreja de Cristo, embora, obviamente, eu creio, que todos consideram o maior atributo da Igreja, de Cristo, é que enquanto corpo de Cristo aqui na Terra, ela salva as pessoas e as mantém salvas. Ela é o corpo de Cristo, vivo ainda nessa Terra, realizando o seu trabalho de salvação das pessoas. E talvez a característica mais importante da Igreja de Cristo é justamente o amor que flui entre os membros deste corpo, através do poder do Espírito Santo que habita em cada um que faz parte da Igreja de Cristo, de cada membro do corpo de Cristo aqui na Terra. Mas hoje eu quero destacar três outras características que eu considero muito, muito importantes, que me agradam muito, me deixam muito feliz em relação à Igreja de Cristo. E a primeira delas é o fato de que, para fazer parte da Igreja de Cristo, você não precisa ir à igreja. Parece um paradoxo, Para fazer parte da igreja, você não precisa ir à igreja. Mas é comum, todos já mencionarem, falarem a respeito da igreja, destacando que ela não é um prédio, a igreja somos nós. Então, obviamente, seria uma contradição acreditar que eu preciso ir à igreja se eu sou a igreja. Mas quando eu uso o termo igreja, no segundo momento, de que eu não preciso ir à igreja, para fazer parte da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, eu não preciso ir à igreja prédio, eu me refiro assim, porque na verdade eu conheço dezenas, centenas, talvez, pessoas no Brasil todo, fora do Brasil, que não frequentam igrejas, prédios, e são membros da Igreja de Cristo. A maioria se reúne na sua casa, ou em vários lugares diferentes, ou no hotel, ou numa comunidade, debaixo de um pé de caju, no sertão, ou quando estão viajando, ou por onde vão. Todo domingo eles celebram a ceia do Senhor, independente de ir a um local chamado igreja. Isso não por falta de um prédio, como Igreja de Cristo, na cidade onde vivem, ou por conta da pandemia. Eu mesmo me reúno em casa há mais de 12 anos com a minha esposa, minha família, e até recentemente, perto da minha casa, eu vi um prédio escrito lá, Igreja de Cristo, bem perto, até me espantei, não fazia ideia nenhuma, mas não é por essa razão, falta de local. Eu conheço pessoas que fazem parte da Igreja de Cristo e nunca frequentaram o prédio da Igreja de Cristo. Alguns nunca viram, simplesmente fazem parte da Igreja de Cristo e optam por permanecer em suas casas, se reunindo assim, ou de forma simples em qualquer lugar, indiferente. E isso não é por conta de passou a pandemia e não é para evitar o convívio, a aglomeração, é realmente por uma convicção de que para fazer parte da Igreja de Cristo você não precisa ir a uma igreja, porque a Igreja de Cristo não é uma denominação que você se torna membro, recebe uma carteirinha e tem que comparecer, ter uma frequência, não vão fazer chamadas, não vai ter um cartão ponto de presença em nenhum local, independente disso. Você faz parte da Igreja de Cristo a partir do momento que você crê no Evangelho de Jesus Cristo, crê que Jesus é o Filho de Deus, arrepende-se de viver uma vida sem seguir os ensinos de Jesus, e é batizado em nome de Jesus para receber o perdão dos seus pecados e também o Espírito Santo, aguardando a volta de Jesus. Desde então você é membro da Igreja, você é membro do corpo de Cristo na Terra, e nada mais vai te separar disso. Não há como, você não será expulso da Igreja de Cristo porque você não frequenta um prédio. Isso não acontece. Isso me agrada muito na Igreja de Cristo. Eu sou muito feliz pela Igreja de Cristo ter essa característica
A segunda característica que eu gostaria de destacar é que nas igrejas de Cristo, ou a igreja de Cristo no geral, se quiser se referir a localidades, né? Imagine tantas casas, tem pessoas ou locais que se reúnem, de qualquer forma a hierarquia é muito simples, né? Uma outra característica muito importante é que na igreja de Cristo todos são iguais, né? Na hierarquia nós temos acima de todos Deus, Pai e o Espírito Santo, né? O Filho à destra do Pai, temos o Espírito Santo, que é Deus, habitando em todos, e abaixo, no segundo nível dessa hierarquia muito simples, de 2 níveis, estão todos, né? Todos são iguais. Ninguém tem autoridade sobre ninguém. Na igreja de Cristo não vai encontrar ninguém dando ordens para o outro, dizendo o que ele tem que fazer, deixar de fazer. Isso não existe. Não vão atribuir a ninguém nenhuma responsabilidade, nenhuma obrigação, ninguém tem esse direito, ninguém tem esse poder, ninguém tem essa autoridade. Todos têm o mesmo nível, a mesma importância, o mesmo contato direto com o Cristo, cabeça do corpo, com a igreja. Então, é muito agradável essa relação também, né? Eu me lembro que havia uma expressão muito comum quando alguma pessoa sugeria, levantava ideias ou tinha pensamentos a respeito de iniciar um trabalho, um ministério, uma ideia de alguma coisa que poderia ser feita entre a comunidade, entre as pessoas, né? Um trabalho, uma coisa do tipo, e era muito comum, né? Que as pessoas respondessem, né? Para quem tivesse essas ideias, que justamente quem levantou a ideia é a pessoa que tem autoridade de fazer. Então não tem quem vai lhe atribuir uma responsabilidade, não tem ninguém que vai mandar em sua vida, em algum ministério. Não existe essa ideia de autoridade espiritual, cobertura espiritual, líder espiritual, ou qualquer um que dê ordem em alguém. Todos são iguais, e isso é fantástico, né? É óbvio que quem se reúne em prédio tem que se organizar para realizar algum serviço, alguma tarefa, as aulas, pregações, organizar coral ou qualquer coisa do tipo, e algumas pessoas assumem responsabilidades por fazer essas coisas e pode dar a impressão de que por isso alguém tem uma importância diferente do que o outro, porque vai à frente, assume uma responsabilidade, se incumbe de algo, porém isso não dá a ninguém nenhum valor diferente, poder tomar decisão sobre ninguém. E aqueles que não se reúnem em prédio não tem esse problema, né? Obviamente estão em suas casas ou em qualquer lugar, reúnem-se livremente, de forma simples, e em nenhum momento vão precisar ficar discutindo sobre quem tem autoridade sobre quem, porque se você reúne na sua casa, a autoridade é você, ninguém vai mandar na sua casa, ninguém vai tomar a decisão pela sua vida, sua família, isso não existe, né? Principalmente entre as pessoas que não se reúnem em prédios, esse problema não existe, né? A hierarquia é muito, muito simples, né? É Deus acima de todos, né? O Pai, o Filho, o Espírito, e todos no mesmo nível, simples assim, né? E a terceira coisa que eu gostaria de destacar, que eu considero fantástico na Igreja de Cristo, é a respeito da doutrina, né? A Igreja de Cristo ela segue apenas a sã doutrina, ou seja, a doutrina bíblica, né? Só tem a Bíblia, né, como regulamento, como mandamento, né? Somente as Escrituras Sagradas. A Igreja de Cristo não possui um regulamento interno, não possui uma doutrina específica, isso não existe, né? Não há nenhum local, nenhum grupo que eu conheça que diga que a Igreja de Cristo tem uma doutrina específica. Isso não é apenas a sã doutrina, assim chamada pelas próprias Escrituras. E aí, lógico, alguém poderia dizer, né? Mas bom, como é que se entende a Bíblia, né? Se cada grupo ou cada pessoa pode ter um entendimento diferente. E aí que eu entendo, né, e admiro muito a Igreja de Cristo, porque há uma diversidade muito grande em relação a esse entendimento mesmo, né? Eu entendo que, inclusive, faz parte dessa sã doutrina a tolerância, né? A tolerância do entendimento que cada um tem a respeito das Escrituras. Há uma diversidade muito grande,
Há locais de reunião que as pessoas têm realmente convicção, por exemplo, né, de que se deva usar instrumentos musicais, ou que não deva usar instrumentos musicais nas reuniões, né, e nem por isso deixam de ser irmãos, né. Há locais ou grupos ou pessoas que, né, entendem que um casal nunca pode se divorciar, ninguém nunca pode casar novamente, né? E há outros grupos e pessoas individualmente que não, né? não entendem dessa forma, acreditam que um casamento é um só, que divórcio não agrada a Deus, segundo casamento é adultério. E nem por isso deixam de ser irmãos, porque pensam de forma diferente, né? E por aí tem outros detalhes, como se uma mulher deve se pronunciar num grupo, no meio da reunião, ensinar, ocupar um cargo de direção, alguma coisa assim, né? Então há grupos que sim, outros grupos que não, mas de qualquer forma não deixam de ser irmãos, mesmo tendo um entendimento diferente. Isso é algo fantástico, algo que eu admiro muito assim, na Igreja de Cristo, que é essa diversidade, né, com unidade, uma unidade no amor, né, a unidade no sentido de que todos fazem parte do mesmo corpo, né, da mesma igreja, têm o mesmo Senhor, o mesmo Espírito, né, e aguardam a mesma salvação. Então são esses três pontos que eu considero assim fantásticos, né? O fato de que você não precisa frequentar um prédio de igreja, fazer parte da Igreja de Cristo, né? Isso não há necessidade alguma, né? Embora tem quem faça questão de comprar terreno, construir prédio, ele gasta dinheiro com isso e tudo mais, né? Mas o fato de você não querer, né, não frequentar, não te exclui da Igreja de Cristo. O segundo, né, que eu destaquei, é o fato de que não existe, né, desigualdade na importância, né, praticamente não existe hierarquia na Igreja de Cristo. Não tem quem mande no outro, não existe, né, liderança ou alguém que tenha, né, a preferência, né, ou a primazia diante dos outros, né? Não existe uma cobertura espiritual, né, alguém que vai mandar nesse sentido. E em terceiro lugar, a respeito da doutrina, essa diversidade, essa coisa fantástica que as pessoas têm acima das discussões teológicas, o amor, né, a tolerância e é óbvio que às vezes reunindo em grupos vai ter que chegar a alguns consensos ali e pode surgir alguma animosidade entre pessoas e grupos, mas principalmente para quem se reúne em casa não tem relevância nenhuma discutir doutrina, né? Então você reúne na sua casa, o que manda na tua casa é você, e você que ensina a sua família, as pessoas que são menores de idade, a tua responsabilidade, e quem obviamente não concordar com alguma coisa não vai reunir na sua casa, reúne na casa dele, reúne em outro lugar, mas de qualquer forma isso não faz de ninguém inimigo, né, ou faz com que deixem de ser irmãos em Cristo, né? Então essa liberdade na diversidade, com unidade, é uma coisa impressionante. E é isso aí. Desejo a todos a paz com Cristo, né? Que o reino dele cresça cada vez mais, fortaleça essa igreja, esse corpo forte que continua salvando pessoas e mantendo-as salvas até a volta de Jesus Cristo.